Meus queridos e amados irmãos, o nosso hadith para hoje consta no livro de Imam Muslim, rahmahullah, hadith de Sayyidina Abdurrahman ibn Abd Rabb al-Kaaba. Ele nos narra acerca de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, que estava sentado no Kaaba, na sombra da Kaaba, e as pessoas à volta dele, um companheiro do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sentado no Kaaba e falando as palavras do mensageiro de Allah. Sayyidina Abdullah ibn Abd Rabb al-Kaaba, ou Abdurrahman, aproximou-se dele enquanto ele conversava. E no fim, ele queria ouvir uma outra palavra do mensageiro de Allah. E Abdullah ibn Amr ibn As falou-lhe este hadith depois do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ter falado aquilo que é obrigação de um mensageiro ou de um profeta para com o seu povo. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou sobre este povo, a radiografia sobre este povo, o que vai acontecer no meio deste povo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Inna hadhihi ummatakum ju'ila afiyatuha fi awwaliha." O vosso povo muçulmano foram assegurados os primeiros muçulmanos estão salvos, estão seguros de tribulações, de fitna, de insegurança, de tudo aquilo que é de ruim. Os primeiros muçulmanos, as primeiras 3 gerações, essas estão seguras, vocês podem segurar-se sobre elas. E wasayusibu akhiruha bala, os últimos muçulmanos irão sofrer bala. Bala significa desastres, acidentes, testes de Allah. Wa umurun tunkirunaha, e irão acontecer situações dentro dos muçulmanos que vocês não gostam, situações desagradáveis no meio dos muçulmanos. Taji'ul fitna, irá acontecer muita fitna. Yuraddiqu ba'duha ba'da, uma fitna acima da outra, o que significa a fitna que acontece hoje, amanhã é pior do que hoje. Até o crente dizer: "Hada muhlikati", isto aqui vai me arruinar a minha fé. O muçulmano, assegurado naquilo que é a sua fé, na firmeza, ele dizer que aqui eu não consigo suportar, aqui eu hei de cair nesta fitna. Se o muçulmano dessa época salvar o dia de hoje, não entrar no fitna, não está seguro amanhã se não entra na fitna. Amanhã, se estiver seguro, depois de amanhã, não está seguro se ele não entra na fitna. Vem tantas fitnas, mas mais importante é aquilo que o profeta falou no princípio. Inna hadhihi ummatakum, certamente que esse vosso povo, ju'ila afiyatuha fi awwaliha, a segurança está nos primeiros muçulmanos. Muçulmanos que estavam com o profeta Muhammad, muçulmanos que estavam com os companheiros do profeta Muhammad e os outros que vieram depois desses. Podemos falar dos tabi'i tabi'inas. Mas sayusibu akhiruha bala, os outros muçulmanos irão sofrer bala. Os álimos consideram a pior bala, a pior calamidade que pode afetar esses muçulmanos é ter poucos álimos que falam a verdade, ter poucos álimos que conhecem a verdade de Allah e a verdade do seu Rasul, poucos álimos devotos para com Allah. Isto é a pior fitna. Uma comunidade muçulmana que tem 2, 3 álimos é balá. Uma comunidade muçulmana grande como a nossa, como essa que nós vivemos, com 5 álimos somente que falam a verdade do Corão e da Sunna, chama-se balá. Até que os muçulmanos nas sextas-feiras não encontrarem mesquita, estarem a procurar de uma mesquita pelo menos, onde eles possam ouvir a verdade de Allah e o seu Rasul. E para eles ouvirem a verdade de Allah e o seu Rasul, eles precisam de percorrer longas distâncias. Isso chama-se o quê? Balá. Quando encontras álimos, a maioria dos álimos são álimos que não falam a verdade do Corão e da Sunna, isso chama-se balá. Álimos que não tem importância se Allah subhanahu wa ta'ala irá me castigar, irá me condenar, somente estão preocupados com benefícios mundanos, isso chama-se balá. Este balá tem um outro balá mais pior ainda que se encontra na fitna. Quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Taji'ul fitna",
irá aparecer fitna, tentação. Sabem qual é a pior tentação, meus queridos e amados irmãos? Nós sabemos que existem dois tipos de tentações, shubuhat e shahawat. Shubuhat é aquilo que se chama dúvida da tua fé, dúvida daquilo que você ouve, dúvida do conhecimento que você adquire. Esse chama-se shubha. Um muçulmano mata outro, outro muçulmano considera outro de kafir e cada um se acha certo. Isso chama-se a pior fitna da shubuhat. Tem fitna shahawat. Shahawat é dos desejos. Essa fitna, provavelmente você pode sair dessa fitna, dizer: Allah, me perdoa, andava a beber, ou Allah, eu não fazia salat, ou Allah, eu roubava, ou Allah. Isso Allah pode vir te perdoar. Mas a primeira, que é da shubha, da dúvida, quando você se acha certo no erro, é pior, porque você morre achando que está certo. Mas tem uma fitna aqui que é importante nós falarmos dela. É quando Allah te testa com os bens que Allah te deu. Allah te deu saúde, ni'ma. Allah te concedeu ni'ma e Allah te testar através desse ni'ma. É pior fitna que um muçulmano pode sofrer. Allah fala disso quando aconteceu no tempo do profeta Muhammad. E isso nós somos ditos no Islã para nós recitarmos Suratul Kahf. Não é verdade? Nós somos ditos para recitarmos Suratul Kahf nas sextas-feiras, como amanhã. Existem pessoas que irão recitar Suratul Kahf. Existem pessoas também que recitam muito Suratul Baqarah, Suratul Yasin. Existem pessoas que vão procurar versículos ou capítulos do Sagrado Alcorão para fazer esses versículos como constantes. Só que nós pouco sabemos o que está lá, por que o Islã nos chama para esse surat. Por exemplo, Suratul Kahf. Vocês sabem, meus queridos e amados irmãos, os versículos que estão lá e que iremos falar de alguns deles foram revelados. Muçulmanos podem recitar esses versículos, mas não meditar. Foram revelados porque alguns dos senhores importantes dos Quraysh, haviam dito para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: ó Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afastai os mais pobres de ti, aqueles que não têm nada, como Bilal, como Ammar. Afasta esses porque o seu cheiro nos incomoda. Quando eles estão ao pé de ti, a gente não tem como te aproximar. Então Allah subhanahu wa ta'ala, para tranquilizar os muçulmanos, para aqueles muçulmanos que eram enfraquecidos, que não tinham, que as pessoas os desprezavam, digamos assim. Hoje existem pessoas que recitam Suratul Kahf e ao mesmo tempo Suratul Kahf contra eles, as suas atitudes. Existem pessoas que recitam Suratul Yasin e Suratul Yasin contra eles, as suas atitudes. Suratul Baqarah e as suas atitudes, o Corão os condena. Suratul Kahf, que as pessoas vão recitar amanhã. Allah fala no Sagrado Alcorão, no Suratul Kahf, por exemplo: وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ عَنَابٍ. Lembram deste surat? Esses dois homens que Allah está a fazer exemplo a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para você falar para esses muçulmanos que estão a ser desprezados no meio dos outros. Quer dizer, o mensageiro de Allah, dê exemplo desses dois homens. Demos eles duas plantações. Abdullah ibn Mas'ud disse plantações de uvas. E quando ele entrou nas plantações, Allah chamou de Jannat, né? Allah lhe deu ele Jannat, Suratul Kahf. E ele, quando entrava no seu Jannat, tinha um amigo pobre, que não tinha nada. E ele entrou lá, uma vez ele disse: "Ma adhunnu an tabida hadhihi abada." Jamais tenho esperança de perder o meu tesouro, quer dizer, o meu Jannah, a minha riqueza. "Wa ma adhunnu sa'a." E nem tenho esperança que o dia de Qiyamah de chegar. "Wala in ruditu." Se por acaso o que você está a dizer, o homem pobre estava a dizer ao homem rico que tinha dois Jannat, se por acaso você achar que eu hei de morrer um dia, Allah nunca vai me dar algo melhor do que o que eu tenho hoje. Existem muçulmanos que pensam assim hoje, não tem? Muçulmanos que Allah lhes concedeu ni'ma, lhes concedeu valor, lhes concedeu tudo, e ao mesmo tempo acham que eles têm é mais, é muito. Por isso aqueles álamos do passado diziam o seguinte:
se Allah me testar, é melhor do que Allah me conceder favores. Sabem por quê? Falamos disso, mas as pessoas não entenderam. Quando você está no mal, aconteceu algo, roubaram-te carro, aconteceu alguma coisa, estás mal. As pessoas quando vêm dizem o quê? Dizem o que para ti? Tenha paciência, é Allah que está a testar. Tenha paciência, estão a chamar para quê? Para Allah, não é isso? Você ouve muitas palavras de Allah. Meu irmão, Allah é assim, amanhã existe, amanhã. Agora faz o contrário. Quando Allah te dá muito, você só ouve elogios que você esquece Allah. Você até dizer, eu sou melhor. Quando os escovas aparecem, quando você tem dinheiro, aparecem muitos escovas. Esses escovas praticamente todos te levam para o inferno. Esses escovas vêm e te dizem, você, mashallah, você é boss, você não existe mais ninguém aqui melhor do que você, é o único em Moçambique, você é o único. Você começa a sentir como? Que é Allah único. Você começa a sentir como? Allah é único. Você começa a achar que você é o único e você não faz gratidão. E você começa a pensar que se não for eu aqui, esses morrem fome. Não é assim, porque no Ni'mah, o que aparece mais é escova. Pessoas que te escovam, te dizem, você está bom, você, mashallah, e você não recorda Allah. E você esquece a pessoa que te deu. Você esquece aquele que te agraciou. Enquanto acontece algo de errado, você sempre lembra dele. Meu irmão, tenha paciência. Alhamdulillah, eu já fiz sabar. Alhamdulillah, Allah é maior. Allah. Por isso que os álamos diziam, nessa situação que você recorda mais de Allah, é melhor do que a situação que você recebe só elogios até esquecer Allah. Último hadith. Pessoa pergunta, meu irmão, aqui tens pessoas que estão no haram, fazem haram todos os dias, são orgulhosos, fazem pecado todos os dias, mas Allah continua dando eles o bem. Recebem escovas, ele diz que eu sou bom, mas mesmo assim crescem cada vez mais. E você no teu salat, todos os dias fazendo salat, Allah Akbar, não perde fajr, não perde nada, nem pão apanha, nem sequer um pão por dia. Então Allah gosta mais daqueles maus do que dos bons. Escuta lá o hadith de Rasulullah. Hadith é narrado por Sayyidina Uqbata bin Amir. Hadith encontra-se no Musnad de Imam Ahmad bin Hanbal. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحبه وهو على معصيه. Se veres Allah a dar alguém algo mundano, vida, bom, dinheiro, tesouro, honra, fama, pessoa que está na desobediência de Allah, Allah lhe dá tudo o que ele quer. فَعَلَمْ فَإِنَّهُ مُسْتَدْرَاجٍ. Saiba que ele está a ser persuadido. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِ أَبْوَابَ o quê? أَبْوَابَ كُلَّ شَيْءٍ. Quando eles esqueceram aquilo que é advertência de Allah, juro é haram, ele come. Não é o primeiro dia que ele leva porrada. Ele primeiro ganha muito dinheiro, começa a sentir sabor do haram. أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allah te leva até um período, está a deixar, Allah está a te levar no haram, não porque gosta de ti, Allah está a levar você subir muito longe, para você cair numa posição que você, Allah tem certeza que aqui você nem o hospital é possível te recuperar. Wa jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.